Por que Jesus é chamado de Filho do Homem? Vamos entender isso hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente vai se basear em dois livros. O primeiro é a História de Israel, muito bom para entender sobre o Antigo Testamento, e os comentários de Scott Hahn para os livros da Bíblia. Vamos lá. Vamos partir de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os fariseus vão questionar Jesus sobre quando o reino de Deus chegaria. E a resposta que Jesus vai dar envolve o Filho do Homem. Jesus vincula o reino de Deus ao Filho do Homem. E esse termo Filho do Homem ele aparece 88 vezes no Novo Testamento e mais de 100 no Antigo Testamento. Para que a gente de fato consiga entender o que ele significa, é preciso voltar ao Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Daniel. O livro de Daniel ele foi escrito durante a revolta dos Macabeus, que eu estou falando em 167 a.C., mas o pano de fundo para tudo isso foi o pano de fundo, ou seja, o contexto desse livro, envolve o exílio da Babilônia, que foi lá em 582 a.C. Vou fazer um resumo muito breve aqui sobre impérios que envolveram a história de Israel, porque isso é muito importante para você entender o porquê do título do Filho do Homem. Então vamos lá. O reino de Israel, inicialmente a gente vai ouvir falar lá em Saul, que foi o primeiro rei, depois a gente tem Davi e Salomão. E aí o reino se divide em dois. Aí aparecem dois impérios, que são os assírios, que destruíram o reino do norte, e depois os babilônios, que destruíram o reino do sul. O outro império que a gente tem são os persas. Os persas eles eram parte do Império Médio, também conhecido como os Medos. Esses persas foram aqueles que tiveram como rei Ciro, que publicou o decreto permitindo que os judeus voltassem para casa depois do exílio da Babilônia. E, por fim, a gente tem aqui o Império Grego, que foi o império que conquistou o Império Persa, que tinha conquistado o Império Babilônio. Então, o Império Grego foi aquele que a gente até estuda na escola de Alexandre o Grande. E a gente teve aqui uma divisão nesse império, que foram os Ptolomeus e os Seleucidas. Esses Seleucidas foram divididos ali, a gente teve uma dinastia de 10 reis, e esse dado aqui é importante. Teve um rei que foi Antíoco IV Epífanes, foi um rei que perseguiu os judeus, lá naquele período dos Macabeus, que era onde estava sendo escrito o livro de Daniel. Então essa informação é importante porque ela vai nos ajudar a entender a visão que nos leva ao Filho do Homem. Então Daniel, quando ele escreve o seu livro, lá no capítulo 7, ele vai descrever uma visão que ele teve em que 4 seres saíam do mar. Daniel 7, versículos 4 a 8. Eu vou ler para vocês porque é importante para a gente conseguir entender. O primeiro deles aqui, lá no versículo 4. O primeiro parecia-se com um leão, saindo do mar, mas tinha asas de águia. Enquanto olhava, suas asas foram-lhe arrancadas. Foi levantado da terra e erguido sobre os pés como um homem, e um coração humano lhe foi dado. Aqui Daniel está falando da Babilônia. Então ele coloca esse leão, mas aqui figurativamente a gente sabe que representa a Babilônia, que era esse império que perdeu a sua força. A segunda fera que ele vai citar aqui é um urso, lá no versículo 5. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. E ele vai dizer que na sua boca esse urso tinha 3 costelas. O que representa isso aqui? É o Império dos Médios. Os persas, lembra que eu falei um pouquinho antes? Os persas tinham sido dominados pelos médios. Então tinham 3, que eram os elamitas, os partos e os persas. Eram dominados pelos médios. Esses 3 costelas estavam na boca. Porém, os persas conseguiram depois se libertar desse domínio dos médios e dominá-los. Então a segunda fera é o urso, que era o Império Médio, que tinha essas 3 costelas, que eram os 3 impérios que eles dominavam. E aí a gente tem a terceira fera, que é a pantera, lá no versículo 6. Depois disso, vi um terceiro animal idêntico a uma pantera. Ele vai falar que tinha 4 asas de pássaro e 4 cabeças. Aqui ele está falando da Pérsia. Então, o urso era o médio que tinha a Pérsia lá representando um dos dominados na costela que estava na boca. Tempo depois, a Pérsia conseguiu se libertar dessa dominação e se tornou um império grandioso. E ele é citado aqui agora, porque Daniel mencionou 4 reis da Pérsia aqui nesse livro. Então, são essas 4 asas e 4 cabeças que ele menciona aqui, está se referindo ao Império Persa e os seus 4 reis que foram mencionados. E a última fera que Daniel vai citar, está lá no versículo 7, ele vai dizer que é uma fera, um quarto animal, que possuía enorme dente de ferro e tinha 10 chifres. Lembra do que eu falei da dinastia Seleucida lá do Império Grego? Foram 10
reis. E aí ele vai falar que dentre esses chifres surgiu um menor e os outros 3 primeiros foram arrancados para dar lugar a este. E esse chifre era arrogante. Aqui ele está falando de Antíoco IV Epífanes, ou seja, os 3 Antíocos primeiros foram arrancados, chegou o 4, e esse era arrogante, porque ele era aquele que perseguia os judeus no seu tempo. Então aqui ele está falando da dominação grega, mais especificamente o período de Antíoco Epífanes. Então perceba toda a simbologia que está envolvida aqui no livro de Daniel. Então essas 4 feras foram aqui, ele viu, e agora ele vai colocar mais outro elemento na sua visão. Lá no versículo 13, Daniel vai falar que viu um ser semelhante ao filho do homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião diante de quem foi conduzido. Quem é o ancião aqui? Deus. E o filho do homem, que estava junto do ancião, Daniel vai dizer que a esse filho do homem foram dados império, glória e realeza. E todos os povos, todas as nações e povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, Daniel ele está falando aqui do Messias. Quando ele fala filho do homem, é o mesmo que ele dizer que tem a forma humana. Então ele coloca Deus como esse ancião e o filho do homem é Jesus, é o Messias que recebeu de Deus toda a autoridade sobre todos os reinos da terra. Então Daniel ele está colocando essa figura do Filho do Homem como Messias. E é por isso que Jesus vai aplicar esse título a si mesmo, o Filho do Homem, porque ele é esse Filho do Homem, ele é esse Messias que vem para dominar todas as outras realidades que estão aqui na Terra. Nada está acima do poder e do nome de Jesus. E a gente vê isso aqui no capítulo 7, versículo 27, quando Daniel vai dizer: a realeza, o império e a suzerania de todos os reinos situados sob os céus serão devolvidos ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é eterno, e a quem todas as soberanias renderão seu tributo de obediência. Ou seja, o Filho do Homem é o Messias, é aquele que terá domínio sobre todas as realidades. E é por isso que Jesus aplica esse título a ele, porque ele é o Messias, ele é aquele que recebeu de Deus toda a autoridade para governar. Por isso fica para nós essa reflexão. Jesus é esse que tem autoridade, que ele tenha também sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí para que mais pessoas conheçam por que Jesus é chamado de o Filho do Homem. Tamo junto, até a próxima.